colocar aqui para gravar. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês saibam no dia de hoje, que eu sempre falo, mas que nunca é demais recapitular, é que você, pequeno gafanhoto, não escapa de tarefas de casa, você não escapa de provas, você não escapa muitas vezes de fazer uma revisão e ir para a aula. Se você for olhar ao seu redor, todos os alunos fazem isso. O que vai diferenciar é que o professor passou a mesma tarefa para todo mundo. Só que alguns alunos, aplicando essas técnicas, vão conseguir ser muito mais rápido do que outros alunos. Alguns alunos, porque sabem como é que aprendem, os pais não vão mais brigar e deixar de castigo. Alguns alunos, por saberem como é que aprende, não vão mais precisar ficar estudando na véspera da prova. Então, nosso objetivo é conseguir fazer você entender isso. É fazer você entender que quando você sabe, tudo fica muito mais rápido e mais fácil. Beleza, sabendo disso, o que foi que a gente viu no dia anterior, hein? Vamos ver quem é que tá aqui atualizado. Foi o que nós vimos no dia anterior, galera. Na segunda-feira passada. Quem lembra? Que foi rápido, hein? Nós vimos sobre o acelerômetro, né? Tá aqui o acelerômetro. E nós vimos que você tem que anotar as suas tarefas de casa, o tempo que você passa fazendo cada uma delas. E aí teve aluno, por exemplo, que fez em 31 minutos. Na verdade era 36, tirou o tempo de 5, ficou 31. E ele falou, né, não é que ele falou, mas a gente sabe que da próxima vez que ele for fazer essa tarefa de matemática, ou foi história, não lembro agora direito, ele vai dar o melhor dele para passar menos do que 30 minutos fazendo. Então, toda vida que você anota a quantidade de tempo que você passa fazendo a tarefa, é sinal de que você consegue o quê? Melhorar. E você melhorar vai fazer com que você tenha uma melhor vontade, melhor força de vontade para conseguir realizar cada uma das atividades. E isso vai lhe motivar. Então, foi sobre o acelerômetro que nós vimos realmente no dia anterior. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Uma tela que vocês viram pouco, viu isso aqui? Mas eu vou sempre voltar daqui, né? Porque é um momento de recapitulação, né? De relembrar o que foi que nós já vimos. Então, vamos lá. Quando chegar aí, avisem, por favor. Chegou, né? Chegou. Sem U, né, Maria Clara? Ah, não, foi a Maria Clara, não. Quem foi? Foi o Lélio. Galera, aqui você vai ter as 7 etapas da aprendizagem. Se eu não me engano, hoje é o dia número 7, né? Vão ter mais 3 dias aí que a gente vai estar juntos aqui nessa jornada. Então, é importante que você saiba, eu não sei se hoje é a 7ª ou se é a 8ª, eu tenho até que ver isso depois. Mas, de qualquer forma, não! São 8, né? Hoje é a 6ª. Hoje é a 6ª. Faltam mais 2 só. Hoje é a 6ª. Então é importante que você consiga visualizar, quando você fechar o olho, você consiga visualizar exatamente cada uma dessas etapas no seu dia. E eu vou recapitular aqui com você. Então tem a primeira, que é o entender na sala de aula. O que foi que nós vimos? 2 ferramentas principais. A folha do Cornell. Então é importante que você agora, por estar numa aula, tenha um caderno, tenha uma caneta e comece a anotar as principais palavras que eu vou falar aqui agora com você, porque hoje nós vamos ver sobre o ensinar. Depois desse entender, ou seja, né, depois de você entender melhor o professor com a folha do Cornell, dentro do entender ainda você tem um ouvido de mapa mental, que é você lembrar das aulas anteriores, colocar lá o que é capítulo, o que é tópico, enquanto o professor estiver falando. Depois nós vimos o momento OPA, que é o momento de planejamento da tarefa de casa. E nós vimos que toda vida que você se organiza, que você se planeja, você consegue chegar onde você quer com mais facilidade. Temos a técnica do Pomodoro, que é uma técnica de concentração. Quem acaba a primeira tarefa, quem se concentra ou quem se distrai, é claro que é quem se concentra. Então, técnica de concentração, com certeza vão lhe ajudar nessa fase aí escolar. Mapa da tarefa, nós vimos aqui que tem 5 pontos. O primeiro é a técnica do lembrar e o segundo a técnica do porquê, que pode ser chamado de técnica do recall na interrogação laborativa.
Depois nós vimos sobre você fazer um resumo com as próprias palavras. Depois nós vimos sobre você fazer uma tarefa de casa sem voltar no texto. E no último encontro nosso, nós vimos sobre o acelerômetro, onde você vai marcar a quantidade de tempo que você passa fazendo cada uma dessas coisas. Além disso, depois que você acabar a tarefa, você vai riscar no post-it. Então, você risca quando acabar a tarefa, porque lá no momento OPA você colocou o post-it. Você vai despregar do post-it e vai pregar no calendário. O calendário, complementando o que a gente viu na última vez, né, que eu acho que a gente finalizou lá no calendário. Gente, o calendário, você não pode dar desculpas. A gente entrega para o pai de vocês isso aqui, diz qual é o tamanho da folha e tudo mais, mas se você, por acaso, não tem um calendário, você pode fazer num quadro branco, você pode pegar uma cartolina, você pode fazer do jeito que você quiser, e alguns alunos só pregam o post-it na parede. Então, já é segunda, prega aqui. A terça, prega do lado. Quarta, prega do lado. Quinta, prega do lado. Sexta, prega do lado. E é isso. Na outra semana, prega embaixo. Pregou, 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 pregou. Não precisa nem visualizar. Visualizar que eu digo o número, né? O dia. Basta visualizar os post-its na parede. Então, não me dê desculpas, me dê soluções. Pega o post-it, prega na parede, toda vida você vai arriscando. Ah, tio, tem que fazer isso para sempre? Galera, pelo menos até o próximo bimestre, né? No próximo ano, continua fazendo lá, firme e forte. Depois, por acaso, você quiser sair, não tem problema, pode ir tirando, tá bom? Então, o post-it, ele serve para um negócio principal, galera. O post-it, ele serve para que você tenha um negócio dentro da sua alma chamado autoconfiança. Autoconfiança é a confiança que você tem em você mesmo. Você já sabe que tarefa de casa dada, ela é estudada no mesmo dia. Isso aí você já sabe. Porque já está fresco na sua cabeça e você vai acabar bem mais rápido se você fizer no mesmo dia, porque o que você escreve na tarefa de casa é mais ou menos a mesma coisa que o professor passou na sala de aula. Se você usou o corno direitinho, você vai conseguir fazer as tarefas sem voltar no texto. Beleza. Então, se o professor passou 3 tarefas em um dia e você acabou as 3 tarefas no mesmo dia, você vai riscar e vai pregar no calendário. Se no outro dia o professor passa 4 tarefas e você acaba as 4 tarefas, você vai pregar no calendário. Se no outro dia o professor passa mais 4 tarefas, você usa o acelerômetro e vai melhorando, você vai lá pregando no calendário. Daqui a 2, 3 semanas usando o calendário, você tem a certeza absoluta que é fácil acabar as tarefas de casa. Quando você tiver esse sentimento que é fácil acabar as tarefas de casa, você está salvo. Porque você está entendendo e aplicou a metodologia. Ficou fácil para fazer a tarefa de casa. De todas as pessoas que fizeram aquela tarefa, você foi quem acabou mais rápido. Então você ganhou uma autoconfiança. É a mesma coisa comigo do que girar o caderno, que eu já tenho uma autoconfiança, porque já girei várias vezes. É a mesma coisa que você jogar o seu jogo preferido e vencer. Então, se você joga Among Us há um bom tempo já, né? E você é impostor e você ganha mais do que perde, você ganha, tipo, de 10 partidas você ganha 8, toda vez que começa uma partida que você for impostor, você vai bater no peito e falar, deixa com o pai, pô, deixa com a mãe aqui, né? Porque eu vou conseguir ganhar como impostor. Se você, como tripulante, já souber ganhar várias vezes como tripulante, porque você é bom identificar quem é o impostor, você vai conseguir ter autoconfiança para ganhar aquela partida. E essa autoconfiança faz com que você melhore as suas habilidades. Então é isso que nós queremos. Que você tenha autoconfiança, que você confie em você mesmo. Beleza, galera? Todo mundo aí? Sim? Beleza, né, Lélio? Micaelzão também tá aí. Show. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso tempo de 20 minutos. Vai começar agora o tempo de 20 minutos. E vamos começar o dia de hoje. Eu amo o dia de hoje. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o passo 6, que é o ensinar. Então, se você subir aqui um pouquinho, você sabe que nós vamos começar o quê? O passo 6, né? Um antes do 7, olha que coisa. E um depois do 5. O passo 7 é dormir, né? Então é super tranquilo. O passo 6 vai compensar, então não vai ser tão tranquilo assim. Mas vai chegar um dia que vai ser tranquilo. Aquela história do Davi, né? Começa difícil, depois fica fácil. Isso aí é a lei da vida, beleza? A lei da vida. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O sexto passo é o ensinar.
Voltando um pouco para a teoria, você já sabe que o melhor modo de aprender é ensinando. Então anota aí, Cornell, o seu de hoje, lá em cima, ensinar, bem grande. Embaixo, um pouquinho embaixo, embaixo, né, um pouquinho, uma setinha que você pode fazer, coloca aí, a melhor forma de aprender é ensinando. Como é que você vai ensinar alguma coisa que você não aprendeu? É impossível. Se eu perguntar, por exemplo, para sua mãe me ensinar Among Us, ela vai saber me ensinar, sim ou não? Fala aí no chat. Estou aqui olhando vocês. Se eu perguntar para seu pai, para sua mãe, como é que joga Among Us, eles vão saber me ensinar? Sim ou não? Não, não, não. Nem sei se esse sim. Isaac, tu falou sim, foi? E o Thiago também? Ou era outra pergunta de outro canto? Não, não, não. A maioria não, né? A maioria não. Por quê? Porque eles não aprenderam a jogar Among Us. Então, se você não aprendeu, você é incapacitado, você não consegue ensinar. Por isso que esta daqui é a etapa principal para o pai de vocês, para a mãe de vocês, e é por isso também que a única ferramenta que é dos pais de vocês é o checklist do ensinar. Todas as outras é com você, né? O calendário é com você, o post-it é com você, o Pomodoro é com você, o acelerômetro é com você, o Corno é com você, o momento OPA é com você, tudo é com você. Mas o ensinar diz respeito a se você aprendeu ou não, vai estar com os seus pais. Porém, você do outro lado da tela é quem mais deveria querer aprender, porque é aprendendo que você consegue melhorar as habilidades, que vai encurtar o tempo de estudo. Gente, anota isso. Primeira vez que eu falei isso na minha vida foi agora. É aprendendo que você diminui o tempo de estudo. Não é aprendendo as técnicas de natação que você diminui o tempo de chegar do outro lado? Não é não? É aprendendo as técnicas de natação que você diminui o seu tempo de nado. É aprendendo as técnicas de aprendizagem que você vai diminuir o seu tempo de estudo. É óbvio. E o ensinar é uma dessas técnicas. Então, não poderíamos deixar escapar esse passo se quisermos que você realmente aprenda e obtenha resultados que almejamos, né? Estudar o quanto menos. Nessa etapa que você precisa ensinar, nessa etapa você precisa ensinar um familiar sobre o que lembra do conteúdo dado em sala de aula e das tarefas de casa de modo organizado. Então você tem que passar de modo organizado para os seus pais o que você viu. Parece complicado, mas acredite, vamos deixar isso tudo no piloto automático e será muito fácil, né? O que eu já falei para você. Guilherme, eu não acredito em ti, não. Calma, no fim da aula eu vou conseguir passar para você isso aqui, eu vou lhe ensinar um negócio e aí você vai saber o que eu estou falando. Beleza. Dentro do ensinar, se você quiser ler isso aqui, é legal, mas eu vou pular um pouquinho. E tem uma técnica de Feynman. Galera, a técnica de Feynman é muito simples. Basicamente, você escolhe um assunto que você quer aprender, você explica para si mesmo um formato de resumo, mapa mental, ou então lendo, né, ali com as técnicas que a gente viu, com o recall e tal. Você vê os pontos que você não está conseguindo aprender e depois você simplifica o processo. Então, a técnica de Feynman, você tem que simplificar o processo, né? Tem que deixar um resumo. Não pode ser tão complicado assim. Vou já explicar para vocês como é que funciona. Só que antes, eu vou passar aqui para você um pouco sobre a técnica de Feynman adaptada na versão MAVE, né? Que é o método aluno vencedor. Então, a gente pegou essa técnica e a gente adaptou. Vamos fazer aqui um quiz com você de perguntas e respostas. Primeira pergunta. Qual é o momento em que você planeja os seus estudos? Qual é o momento em que você planeja os seus estudos? Coloca aí no chat. Que você organiza os seus estudos. Depois da aula, gostei. Na verdade, vocês alunos são ótimos, né? Muitas vezes vocês escrevem, aí um complementa o outro. No caso aqui, o Mikael colocou depois da aula e o Andrei colocou o momento OPA. Então, depois da aula, você usa o momento OPA, né? Que é exatamente lá que a gente organiza o local de estudo. Então, gente, qual é o momento? Não, mas eu quero saber a técnica, né? A habilidade mesmo. No caso, o momento OPA, todo mundo falou depois da aula. É importante fazer o momento OPA depois da aula, né? Então, beleza. Por que é momento OPA? Que é onde você organiza a ordem das matérias que você vai estudar. Você já sabe, tarefa de casa dada, estudada no mesmo dia. Quando você finalizar as suas missões diárias, você vai ganhar autoconfiança
para que da próxima vez que o professor passar essa tarefa, que é esse monstro do seu jogo, você vai lá e tem a habilidade necessária para conseguir derrotar mais fácil. Quais são as técnicas de estudo que você usa? Gente, vamos lá. 2 técnicas de estudo que vocês usam. Depois da aula com o momento opa, né? Exatamente. Vamos lá. 2 técnicas de estudo. Falem aí no chat. 2 técnicas de estudo que você utiliza. Opa e Pomodoro. Tentem, se alguém falou alguma, tenta não repetir, falar outras, tá? São 5 que você pode falar. Vamos lá. Opa, Pomodoro, Pomodoro acelerômetro, Pomodoro, Cornell, Opa e Pomodoro. Quem mais, gente? Tem mais. O Cornell. Aqui é colada com Cornell, como é que é o nome? Quer dizer, aqui é colada com o Recall, desculpa. Aqui é colada com o Recall. Eu não entendi direito o acelerômetro. Gente, para quem não entendeu o acelerômetro direito, pode pedir ajudas aos universitários, que são seus pais, porque lá no curso deles tem uma aula de 30 minutos falando sobre acelerômetro. Para quem não entendeu direito, pode voltar também na aula anterior e reassistir a aula. E aí, Mikael, você pode me perguntar específico. Eu não entendi isso, tio. Aí eu vou lá e digo. Colada com recall, gente. Qual é a técnica que a gente vê junto com o recall? A gente vê o recall e vê a outra. Qual é? Perguntar o porquê. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Vamos aqui falar sobre cada uma delas, tá? Momento OPA, gente, não é técnica de estudo. Momento OPA não é técnica de estudo. O momento OPA é uma técnica de organização da tarefa de casa, planejamento da tarefa de casa. Você chegar, você vai cozinhar uma comida. Separar os ingredientes não é cozinhar. Concorda comigo? Cozinhar é pegar os ingredientes colocando a mão na massa. O técnico, quando vai organizar o time não está jogando. O time está ouvindo o que é que o técnico está falando no formato da estratégia antes de entrar em campo. Então, o momento OPA não é técnica de estudo. O momento OPA é uma técnica de organização. O Pomodoro, ela é uma técnica de estudo. Então, quem escreveu como Pomodoro, muito bem, porque você vai usar o Pomodoro nos seus estudos. Durante os estudos, você vai estar se concentrando mais por conta do Pomodoro. Aí sim. O acelerômetro também é uma técnica de estudo, porque você vai estar estudando e quando você acaba, quando você começa, você vai colocar lá o seu tempo e motiva mais ainda você fazer a tarefa de casa mais rápido. Então, você melhora os seus estudos pensando no acelerômetro. E tem acelerômetro também. O Cornell, galera, é na sala de aula, né? O Cornell não é uma técnica de estudo. O Cornell é uma técnica de compreensão do conteúdo que o professor está passando. O Cornell é uma técnica de prestar atenção, de compreensão do conteúdo dentro da sala de aula. Os seus estudos é fazer tarefa de casa ou revisar. Quem escreveu o recall tá certo, certíssimo, inclusive, porque nos seus estudos você para, tampa e fala para você mesmo, né? Acho que é uma das mais nítidas, inclusive. O post-it também, né, não é uma técnica de estudo, porque você vai estar organizando a ordem das matérias que você vai estudar. Isso aí não é uma técnica de estudo, é uma técnica de organização, por isso está no momento OPA. E perguntar o porquê é uma técnica de estudo, visto que enquanto você está estudando, lendo um texto, você se pergunta o porquê das coisas. Tem mais 2 técnicas aí que vocês não falaram ainda. Quais são essas técnicas? Quais são essas técnicas? Tem a técnica do resumo com as próprias palavras e a técnica do você fazer a tarefa de casa sem voltar no texto. Gente, fazer tarefa de casa sem voltar no texto é uma técnica, é uma habilidade que você vai ter que ter, certo? O ensinar, novamente, não é uma técnica de estudo, né? Talvez o ensinar seja uma técnica de... É mais uma técnica de avaliação, de certificação, mas de certa forma você vai estar estudando, né? Tá revendo aquele conteúdo de uma forma diferente. Então eu vou aceitar.
Foi a primeira vez que alguém falou em ensinar, então não tinha pensado ainda nisso, mas é uma técnica de estudo porque, de certa forma, você vai estar falando sobre o conteúdo estudado. Então, é uma outra forma de ensinar, só que sem você ver o conteúdo. E o mapa mental também é uma técnica de estudo, com certeza, quando você usa o conceito oficial do mapa mental. Pega um papel e vai... A gente vai ver aqui um pouco o mapa mental. A gente vai fazer um mapa mental hoje, mas quando você está na aula e está ouvindo o professor com o ouvido de mapa mental, não é uma técnica de estudo. É uma técnica, assim como o corner, de você prestar atenção no professor, né? De compreender o que a pessoa está falando. Mas o mapa mental feito, que é você desenhar no papel escrevendo, é uma técnica de estudo também. Muito bem, galera, muito bom. Então, vamos aqui continuar, né? Como elas podem lhe auxiliar essas técnicas de diversas formas. Elas encurtam o tempo de estudo, você compreende melhor o texto, você vai ter mais facilidade na próxima tarefa. Guilherme, como é que eu vou ter mais facilidade na próxima tarefa? Muito simples. Se você usa uma técnica de concentração e amanhã você vai ter que fazer uma outra tarefa e amanhã você precisa de concentração, se hoje você melhora a sua concentração, amanhã você vai se concentrar mais e melhor. Então, a técnica de estudo, ela não ajuda só naquele conteúdo. Ela ajuda naquela atividade por completo. E a atividade é estudar. Então, toda vida que você estuda, você vai ficar melhor. Se no dia seguinte você está estudando, então você vai melhorar também no dia seguinte. Por que você deve ensinar o que aprendeu, gente? Para entender mais rápido e ter mais facilidade em estudar. Exatamente, Maria Vitória. Essas técnicas, elas servem para isso. Você estuda, entende mais rápido, né? Na sala de aula também, querendo ou não, são técnicas de aprendizagem, no fim das contas, né? E ter mais facilidade em estudar. Beleza. Por que você deve ensinar o que aprendeu? Anotem aí, gente. Porque é ensinando que se aprende. Por que eu devo ensinar o que eu aprendi, o que eu estudei? Para saber se realmente eu aprendi, né? Às vezes quem está aprendendo consegue olhar de outro ângulo, com certeza, né? Quando você ensina, você olha de outro ângulo também, porque você coloca com as suas próprias palavras. Galera, o que é olhar de outro ângulo? É você falar com as suas próprias palavras. Toda vida que você conseguir fazer isso, você está se beneficiando. Para fixar na memória, né? Exatamente. Então, quando você ensina, você consegue comprovar que você aprendeu ou se você não aprendeu. Então, por que eu tenho que ensinar? Para saber se eu aprendi ou se eu decorei. Quando você deve fazer isso? Quando você deve fazer isso? Você deve ensinar o que você aprendeu para alguém, né? No caso, para o método, pelo menos no começo, é para os seus pais. Então, quando você deve fazer isso? Galera, vocês vão marcar um momento do seu dia para ensinar aos seus pais o que foi que você fez. Vai marcar um momento do seu dia que você vai ensinar para os seus pais o que foi que você fez. E como você percebe as dificuldades da aprendizagem? Galera, como é que você percebe as dificuldades da aprendizagem? Boa pergunta, né? Durante o ensinar, o que é que pode acontecer que você vai falar assim, vixe Maria, isso aí não tá legal não, ó. Isso aí eu não aprendi. O que é que pode acontecer para tá acontecendo isso? O que é que pode acontecer durante o ensinar que que você vai poder visualizar que você tá com dificuldade? Vamos lá, guys. Não, você e o mundo tá pensando, né, Lely? Porque ninguém falou nada ainda. E aí, galerinha, como é que você sabe que você tá com dificuldade? Quando não souber. E o que acontece quando você não sabe? Você pode Você gaguejar. fala travando. Isso! Muito bom! Ah, aí sim, agora a galera resolveu escrever, né?
Eu vejo que tem dificuldade quando eu fico com preguiça. Então, beleza. Chegou a hora de ensinar para o pai e para a mãe. Aí tu, nossa, velho. Eu nem lembro o que foi que eu vi hoje na tarefa de casa. Ó, vou ter que inventar e tal. Tô com preguiça. É um bom sinal que você teve uma dificuldade. Se você já sabe, mano, mata no peito que é gol, né? Vai lá, vomita lá pros seus pais o que foi que você viu, depois você tá livre. Quando você ensinar algo errado, isso também acontece muito. Quando você ensinar algo errado. Então você tá aqui no meio da fala e não é muito bem isso. Você tá esquecendo algumas coisas e tal. Como o Andrei também falou, quando você gagueja, né? Quando você trava e fica, pois é, eu acho, tipo, não tá me Não, mostrando. quando eu disse isso, tipo, tá falando uma coisa. Ah, sabia que alguma coisa. E daí tu para e tu esquece, tipo, o que é. Exatamente. Ah, entendi. O travar pra gente se esquecer, né? E não ficar travando, exatamente. E quando não consegue fazer os exercícios. Mikael, vamos lá, ó. Não conseguir fazer os exercícios, você tá com dificuldade nos seus estudos. Não é dificuldade lá no ensinar, né? A gente tá lá no ensinar quando você estiver contando com seus pais, falando para os seus pais o que foi que você viu na sala de aula. Não conseguir fazer o exercício, se você não está conseguindo fazer os exercícios, você não vai conseguir nem ensinar. Porque se você não faz o exercício, imagina ensinar. Então, geralmente, você só consegue ensinar, é um nível mais avançado, depois que você já conseguiu realizar as suas tarefas tranquilamente. Beleza? Então, galera, quando é que você percebe as dificuldades? Quando você gagueja, quando você trava, quando você não sabe o que é que tem que falar, e quando você fala abobrinhas, né? Como falaram aí na aula anterior, um aluno. Quando você fala nada com nada. Sabe quando é que você fala nada com nada? Ah, a gente estava vendo sobre os portugueses que eles entravam no navio, aí eles saíam procurando uns negócios aí, e aí eles entravam no mar. E aí, tal hora, era tipo 30 barcos que entravam, tinha uns piratas, aí eles chegaram em algum local, e aí nesse local eles começaram a ver umas coisas, aí, gente, para, né? É tipo assim, para que tá feio, tu não entendeu nada. Como é que tu pode falar isso de uma forma bem mais objetiva? Estávamos na época das grandes navegações, Portugal era líder, conseguiu desenvolver um navio capaz de ir para outras terras. Eles queriam ir para a Índia, chegaram no Brasil. Aqui eles começaram a extrair árvores, começaram a extrair minério, começaram a extrair várias coisas, colonizar o Brasil e levar as riquezas para Portugal. Pronto. Tá vendo a diferença? É muito diferente, pô. Então, você sabe que tá com dificuldade quando você não fala nada com nada. Eu fico assim, né, Maria Clara? Tá péssimo, né? Tipo, para que tá feio. Com o método, você vai vendo que você vai começar a lembrar que o professor passou na sala de aula um negócio. Vixe, o professor falou das grandes navegações. Ah, então essa palavra é importante. Aí na hora de eu ensinar, você vai falar, pai, eram as grandes navegações, né? Você vai no professor prestar atenção, você escreveu lá no seu cornel, colonização. Aí você vai chegar na hora de ensinar para seus pais, fala assim, pai, o Brasil foi colonizado por Portugal. Quando falar na Guerra Fria, né, o professor fala lá que eram os capitalistas e os socialistas, né? A União Soviética e os Estados Unidos estavam batalhando contra para ver quem prosperava. Aí você chega pro seu pai e você fala, para sua mãe você fala. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou uma guerra ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Aí o seu pai, irado, entendeu? Diferente de falar assim, mano, teve uma época lá depois da Segunda Guerra Mundial que tiveram dois países que eu acho que eles não se entendiam por algum motivo que era eles queriam, sei lá, do modo que eles viviam lá. Aí tinha um que queria pensava em dinheiro e o outro, sei lá, queria botar para todo mundo. Mano, para, sabe? Tipo, é umas coisas que você vai falar, mas não é isso, tá entendendo? E você acaba que demora mais. Galera, deu nosso tempo aqui, mas eu vou pedir 3 minutinhos aqui a mais ainda para falar a última coisa para vocês, tá? Então, eu acabei de dar alguns exemplos massa de quando você está com dificuldade. Então, se você está com essas dificuldades, o que é que você precisa fazer para dominar o conhecimento, galera? Se você está com essas dificuldades, o que é que você precisa fazer para dominar o conhecimento? Deixa eu fazer uma pergunta aí melhor. Se você foi para a sala de aula, se você fez sua tarefa de casa e você não conseguiu ensinar,
Adiantou você ter ido para a aula e ter feito a tarefa? Sim ou não? Se você foi para a aula, fez a tarefa de casa e você não sabe ensinar nada para os seus pais, adiantou ter feito a tarefa? Você decorou e não aprendeu, né? Acho que não. Adiantou, gente? Galera, você perdeu tempo de vida. Você ter jogado Free Fire era muito melhor do que ter feito isso aí tudo. Ou Fortnite, ou Among Us, ou Brawl Stars, ou League of Legends, ou o que você quiser. Bem melhor, né? Porque você ter ido pra aula e fazer a tarefa e nada foi a mesma coisa. Só que o problema é que você vai ter uma prova, pequena gafanhota. E se você vai ter uma prova depois, você vai ter que estudar de novo, não vai não? Se você vai ter uma tarefa de casa amanhã, você vai ter que relembrar, de certa forma, como é que melhorou a sua memória, como é que você usou de concentração, como é que você aplicou algumas técnicas. E aí você vira a lesma dos estudos. E nós não queremos você a lesma dos estudos. Então, preste atenção. Eu quero saber se você concorda, agora que você sabe que não adianta você não saber ensinar, que é mesmo que nada, que você perdeu tempo na sua vida, e não é só perder tempo de vida não, tá? O pior é que você vai ter que recuperar isso, porque perder por perder tá de boa, mas vai ter uma prova, vai ter outra tarefa, vai ter uma revisão, vai ter várias outras coisas ao longo da sua vida que vai fazer com que você continue perdendo tempo. Não é só o que passou, é o que ainda está por vir também. Então, o que ainda está por vir vai dificultar em alguns processos. Então, vai dificultar, por exemplo, quando você for revisar, quando você for fazer uma prova, quando você for fazer uma próxima tarefa. Porque se você fez uma tarefa de casa e você não melhorou sua memória, que seria você ensinar para os seus pais corretamente, na próxima tarefa, no dia seguinte, você vai se lascar do mesmo jeito. Então, você não aprender no mesmo dia dificulta também o próximo dia, no dia seguinte. Ah, Guilherme, mas o conteúdo é diferente. Mas a concentração é a mesma. A concentração que você tem numa tarefa é a mesma concentração que você vai utilizar no dia seguinte, concorda comigo? É a mesma concentração. Então, você melhorando os seus superpoderes nessa tarefa de casa, no dia seguinte, nas próximas tarefas, mesmo sendo outro conteúdo, fica muito melhor para você acabar. Então, já que é mesmo que nada, você não saber ensinar para os seus pais, o que é que nós do método fazemos? Você vai ter que refazer o que você não sabe. Mais cedo ou mais tarde, você ia ter que fazer isso. Então, qual é o nosso objetivo, galera? Olha aqui, qual é o nosso objetivo enquanto guerreiro, né? Enquanto guerreira dos estudos. Tarefa de casa dada é estudada no mesmo dia e ensinada com perfeição. Essa é a sua missão, né? Você ensinar para os seus pais. Se você tiver mission failed, né? Se você falhar na sua missão, então você vai ter que refazer a sua tarefa de casa. Quando é que nós indicamos que você faça a tarefa de casa? No fim de semana. Aí você usa o sábado ou o domingo para refazer o que você não sabe. E o que, com certeza, você iria ter que estudar depois. Por que eu tenho que fazer no fim de semana? Porque vai ser um momento em que você vai estar inspirado a melhorar nossas técnicas para que na próxima... E um castigo para você mesmo, né? Não é porque o seu pai quer não, sua mãe quer não, viu? É você que quer melhorar nos estudos porque está participando do método. E aí, na próxima semana, você vai ou não querer ir para o fim de semana, galera, estudar? Você vai dar o seu melhor para não ir para o próximo fim de semana. Aí você na sala de aula, bicho, peraí, pô, vou ter que prestar atenção aqui, porque senão eu tô lascado, vou pro fim de semana. É melhor fazer a tarefa de casa aqui logo de verdade, fazer a tarefazinha com recall, porque se eu não souber ensinar, vou levar pro fim de semana. Então, e se eu levar pro fim de semana, é você que quer ou seu pai que quer? É você que tem que querer. Porque se você não tá aprendendo e você tá levando pro fim de semana, você iria ter que levar para a revisão na véspera da prova, você iria ter que levar para a próxima tarefa, e o pior de tudo, você não melhorou nos seus estudos. Você é obrigado, o próximo ano inteiro, 2021, tá aí, e ele não vai ter pena de você, e vai mandar centenas de tarefas, se você for somar todas as tarefas. E aí, quanto tempo você quer fazer cada uma das tarefas? Mano, quanto mais rápido, melhor. Pois é. Se você levar para o fim de semana, agora
você vai estar melhorando sua concentração, sua atenção, sua interpretação de texto, sua velocidade de raciocínio, sua memória. Você vai estar melhorando o seu planejamento, vai estar melhorando sua cabeça para aprender. E aí você vai ter ferramentas para quando chegar o próximo ano inteiro, você conseguir ter umas férias quase que durante as aulas. O nosso principal objetivo é esse, na verdade. Você ter férias durante as aulas. Ou seja, conseguir jogar muito, conseguir brincar, conseguir se divertir durante as aulas, porque você já é muito bom e não se preocupa com isso. Galera, pausa. 5 minutos de pausa. Valendo. Valeu aí, gente? Você tá conseguindo me entender o que é que eu tô falando, da gravidade que tem o ensinar aí? Vocês concordam em levar para o fim de semana algumas tarefas que vocês não souberam ensinar? E muitas vezes, olha o que eu tô falando. Se você for no nível mais avançado, você não precisa levar todas a sua tarefa de casa. Você leva somente a questão que você errou ou os tópicos que você não conseguiu aprender. E é por isso que você precisa dos seus pais. Porque os seus pais vão marcar no livro de tudo que você falou, o que é que você não sabe, olha que coisa. Então, agora ficou bom, né? Você não vai levar para o fim de semana tudo. A história, 50%, a metade do conteúdo eu sabia. A outra metade, eu não sabia. E aí, Guilherme? Como é que eu faço? Vou fazer tudo? Se você for esperto, e eu sei que você é, você vai conversar com seus pais e a gente ensina isso para eles, a gente orienta eles desse jeito. Vai falar, pai, eu vou levar para o fim de semana só o que eu não consegui ensinar. Então, se uma tarefa teve 5 questões e eu errei 3 questões, eu vou levar essas 3 questões para o fim de semana. As outras 2 que eu sei, é porque eu sei. E aí, galera, tudo bem com vocês? Você pode ter um compromisso comigo, então fala aí sim ou não, se você concorda em levar para o seu fim de semana os exercícios, né, que você não soube falar com seus pais. Que você usou a técnica e você não lembra. Que você foi para aula e que nem um... Porque eu não quero xingar vocês aqui no meio da aula, né? Que nem um... Quem é, gente, que esquece rápido? Deve ter algum animal que esquece, né? Que não lembra das coisas. Qual é o animal, gente, que esquece rápido? Pode explicar aqui. Animal com inteligência curta. Inteligência não, né? Animal com memória curta. O animal faz uma armadilha para pegar outro animal e esquece e cai dentro da armadilha. Chimpanzé. Chimpanzé. Por exemplo, a memória a curto prazo de chimpanzé dura cerca de 27 segundos. Pronto, memória de chimpanzé você tem. Sua memória de chimpanzé. Você quer ter a memória de chimpanzé? Não, né? Você vai querer ter a memória? Animal com memória boa. Animal com memória boa. Elefante. Você vai querer ter a memória de elefante. Não quero ter de elefante. Não. Vírgula, né? Quero ter de elefante. Lélio, usa o português. É importante. Usa a vírgula, né? Porque senão não quero ter de elefante, fica parecendo que tu não quer ter. Galera, enquanto o tempo acaba aqui, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o Twitch, não conhece? O Twitch, para quem não conhece, é como se fosse o YouTube, só que somente com lives. Então, no YouTube, você pode fazer live, mas o principal do YouTube não são as lives. O principal do YouTube é um produtor de conteúdo que publica uma postagem. Não é isso? O Caio faz live lá, Caio, muito bom. Olha, o Elic também faz live lá, irado, galera, massa. Eu quero conhecer o canal de vocês. Na moral, deixa logo o canal aí que eu vou seguir vocês agora. E aí, pessoal, o que acontece? Lá no YouTube, o foco não são as lives, mas no Twitch, o foco são as lives. Então, você entra no Twitch para ver alguém ao vivo jogando normalmente algum jogo. Você entra no Twitch para você ver alguém jogando algum jogo e tal, beleza lá. E aí, galera, o que era que eu queria? E lá no Twitch, para quem sabe, né, tem o Just Chatting, né? Que é apenas conversando, apenas trocando ideias. Aí tem gente que assiste filme, tem gente que toca música, tem a galera que edita, né? Edita vídeo e aí fica lá trocando uma ideia, editando vídeo. É massa. A galera, quando tem um assunto legal para conversar, é massa.
E aí, galerinha que assiste meu canal, o que é que acontece? Eu quero começar a usar o Twitch de duas formas. A primeira forma que a gente já validou é com os games, então a gente jogando jogos com vocês e tudo mais. A gente jogou uma vez, a gente pretende jogar de novo. Mas tem uma outra forma que eu quero saber, uma nota de 0 a 10, o quanto que você acha isso legal. Então preste atenção no que eu vou falar agora. O objetivo do outro quadro dentro do Twitch é eu fazer parceria com uma escola, que pode ser, por exemplo, a sua escola. E aí o professor de história que enviou as aulas online, por exemplo, ele enviou várias aulas. Então tem 10 aulas, e essas 10 aulas, depois, no final, tem uma prova, não é mais ou menos assim? Então, o que é que vai acontecer? E cada aula, o professor passa algumas tarefas de casa, não é isso? Então, o que era que eu queria fazer no Just Chatting, né, que é ficar trocando ideia com vocês, era eu assistir a aula na vida real, e aí eu vou usar o meu Cornell, né? Eu vou explicar para vocês quando que eu uso o Cornell, qual é a palavra que eu uso no Cornell, e vocês vão ver que eu não dou pause para escrever no meu Cornell, por exemplo. Entendeu? Então tem que ter um pouco mais dessa visão lá no Cornell. Quando começa a aula, eu vou estar, antes de começar, eu vou estar aqui pensando o quê? No que foi que eu vi na aula anterior. Então, antes de começar a aula, eu vou falar para a galera que vai estar lá ouvindo, olha, no dia anterior a gente viu sobre isso, isso e isso. Eu estou usando o ouvido de mapa mental, que é para eu saber o que é que vai dar na aula agora. Quando a aula acabar, vou para o momento opa, por exemplo. Aí eu pego e falo assim, mano, não dá para fazer momento opa porque eu tenho 3 tarefas. Porque só vai ter uma tarefa de casa, que no caso é a história, né? Que eu não vou fazer outras. Enfim, vai ter só uma matéria. Não sei se é a história. Mas no momento opa eu vou organizar meu local de estudo. De certa forma, eu vou colocar lá no post-it também a matéria que eu estava estudando. E eu vou trocar uma ideia com quem estiver lá ao vivo do que foi que eu entendi na sala de aula. Então, olha aí, antes da tarefa de casa, eu vou poder trocar uma ideia do que foi que eu vi na sala de aula. E aí você vai aprendendo a metodologia na prática mesmo, tá entendendo? Na prática você vai vendo como é que funciona o método. É a mesma coisa do que jogar, por exemplo, o CS. A galera do CS, do Counter-Strike, eu vejo lá eles dando dicas de estratégias. Então eles pegam uma partida aleatória, que é diferente da sua, para fazer análise e ensinar a galera a jogar CS. No caso, o Fallen, né? Eu assisto demais ele. Então, o que era que eu queria? Fazer a mesma coisa, só que com uma aula. Então, em vez de você analisar um jogo qualquer, que vai ser diferente do seu jogo na vida real, mas você aprende, analisar uma aula para você ver como é que eu aprendo também. E aí, depois disso, o que era que eu queria? Depois disso, na hora da prova, né? E na hora das revisões, na hora de fazer um resumo com as próprias palavras. Mano, eu ia estar lá escrevendo aqui, conversando com você o que é que eu estou escrevendo, né? No caso, eu ia digitar aqui para você. E você ia ver que eu ia fazer um resumo com as próprias palavras. Se o professor passasse uma tarefa, você ia ver o que é fazer uma tarefa sem voltar no texto, ou se eu preciso voltar no texto. Entendeu? Então a gente vai deixar no nível hard lá, né? Então, de preferência, a galera que está mais avançada ali no 9º ano, 1º ano, 2º ano. E aí vocês vão vendo conhecimentos que vão chegar pela frente, mas aplicando essas técnicas. E aí, galera, a gente vai chamar o nome de o 10 consciente, é o nome do quadro. O 10 consciente é o nome do quadro, porque você vai ver que eu vou fazer toda essa evolução para tirar o 10. E nós vamos usar o acelerômetro. Então, você vai ver em quanto tempo o professor de vocês demora para acabar a tarefa de casa, né? De história, por exemplo, e obrigatoriamente tem que ser um conteúdo que eu não lembro mais. O que é muito fácil, porque eu esqueci da maioria. Então, o quadro é o 10 consciente, para você estar aprendendo, de certa forma, com a gente, o que foi que você... as coisas do método na prática. E aí, galera, uma nota de 0 a 10 para esse quadro. O tanto que você acha que você vai... 0 a 10 não é nota para o quadro, não, gente. É de 0 a 10 o quanto que você está motivado a assistir esse quadro. E que os seus amigos, por exemplo, que se você gostou da ideia, você está gostando do método, se os seus amigos também assistiriam. Então, quanto você estaria motivado a assistir uma aula comigo, eu comentando, eu fazendo uma tarefa e comentando, eu fazendo um resumo e comentando, eu ensinando o que a gente vai falar aqui hoje para você, ensinando para você como se você fosse o meu pai, minha mãe, entendeu? E eu estou ensinando aqui para você um conteúdo. O quanto que você se sente motivado a tirar 1 hora do seu dia para aperfeiçoar ainda mais a metodologia.
Gostei, 10, 10, 9.8, 8.5, 9.9 para arredondar. Vamos lá, galera, todo mundo. Thiago, 10. E a galera? Vocês acham que a galera, os seus amigos iam lá, tipo assim, tu que tá jogando mais, que não tá mais na véspera da prova, né? Tu acha que a galera também ia aceitar os amigos de vocês? Aí agora é sim ou não? Eu acho que alguns amigos meus, se eu falasse lá e tal, eles iriam aparecer por lá para dar uma moral. Se fosse sempre, tipo, uma vez por semana, 2 vezes por semana e tal. Porque não pode ser todo dia, né, galera? Que a gente vai jogar mais do que fazer esse negócio. Mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, a gente quer estar aí vendo isso. Meus amigos, acho que não. Acho que sim. Beleza, galera. Muito obrigado aí pela participação. Se você está assistindo a gravação, então fala com a gente o que é que você acha, beleza? Faltam aqui 22 minutos para... Ai, não. Faltam... 22 minutos para acabar, né? Ai, não. Gente, acaba em 6 minutos, é isso? Gente, acaba em 6 minutos. Acaba em 6 minutos. Ué, a aula não acaba às 10? É 16 e... Caraca, velho, eu me perdi com vocês, mano. Eu tava calculando 16h30. Tá, não tem problema. Então eu tenho 6 minutos para finalizar o conteúdo aqui com vocês. Oxe, era pra... E vocês estavam vendo a tela compartilhada, galera. Não era pra ver a tela compartilhada, não. Era pra estar conversando comigo até agora. Mas beleza, vamos lá então. Vou falar um pouco do checklist do ensinar, tá? Então, o checklist do ensinar... Deixa eu tirar minha tela aqui pra vocês. Caraca, pô. Vacila essa tela tá compartilhada, ó. Vocês têm que avisar, gente. Quando eu estiver falando chat com vocês, conversando com vocês, lembra de tirar o compartilhamento, porque para quem está assistindo a gravação fica melhor. Gente, os pais de vocês vão receber o checklist do ensinar, tá? Eu vou falar aqui voado, mas acredite, na próxima vez eu vou pedir para vocês me lembrarem, para eu poder recapitular e passar um pouco mais daqui, beleza? Como é que vai acontecer? Vou apresentar aqui outra tela para vocês. E nessa tela você tem aqui como se fosse o mapa mental, né? Só que você vai ensinar como se fosse um mapa mental. Então você não vai prestar atenção nisso aqui agora. Você não vai fazer. Então imagina, você vai ensinar para os seus pais. É igual um professor. É você, igual eu com você aqui. É você falando com os seus pais. Não precisa montar o mapa mental não, beleza? Então vou dizer aqui como é que você precisa se atentar. Anotem aí. Primeira coisa é a unidade. Primeira coisa é a unidade. Então você tem que saber o nome da unidade. Depois, os capítulos anteriores. Quais foram os temas, os capítulos que já passaram. Depois, número 3, é o capítulo atual. Depois do capítulo atual, você tem os tópicos. Depois dos tópicos, você vai ter um subtópico, que no caso aqui está de vermelho. Depois você vai ter as descrições. Essas descrições, elas podem ser de um capítulo. Então, embaixo aqui do capítulo, você pode falar, mãe, o capítulo que o professor falou é isso, fala sobre isso, isso e isso. Então, você está explicando, ensinando sobre o capítulo. Se você citar o tópico, você pode descrever o tópico também. Ou descrever o subtópico. Guilherme, dá um exemplo para ficar mais fácil na minha cabeça. Dou aqui. Nome da unidade. É um exemplo de ciências, tá? Um ambiente dinâmico. É o nome da unidade. Capítulos anteriores, nós já vimos sobre a vida na Terra e vimos sobre o ecossistema. Capítulo atual, como conseguir energia. Que pode ser também como obtenção de alimento. Dentro de como conseguir energia, você vai ter alguns tópicos, que é os produtores, decompositores e os consumidores. São 3 tópicos. O que esses 3 tópicos têm em comum? O nome do capítulo, né? São 3 formas de conseguir energia. O que é que os 3 capítulos têm a ver? A vida na Terra, ecossistema e conseguir energia, o que é que tem a ver? O nome da unidade. Um ambiente dinâmico, né? Beleza. Então aqui você tem 3 tópicos. E os subtópicos dos produtores? As plantas. Tem mais? Aí você vai lá e faz, né? As algas, por exemplo, também são subtópicos dos produtores. Consumidores, tem os felinos, tem os peixes, tem mamíferos,
pode ter os répteis e tudo mais. Então, consumidores, os animais de modo geral. E os decompositores, fungos e bactérias. Então, eu estou subtópico, né? Eu estou explicando um conteúdo dentro deles. E aí você vai começar a descrever, né? Então, por exemplo, produtores são animais que produzem próprio alimento, consumidores, tal, decompositores, tal. Beleza, galera. Então, para finalizar aqui, eu vou parar minha apresentação. Vixe, eu fui The Flash, viu, velho? Eu vou zerar aqui, vou compartilhar minha tela. E pra gente acabar, eu vou ensinar para você como se vocês fossem os meus pais, para você ver como é que você deve ensinar os seus pais. Em quanto tempo... Gente, tem que ser rápido, tá? Vou fazer uma pergunta. Em quanto tempo você acha que demora para ensinar, por exemplo, o que o professor passou em uma aula? Que você vai ensinar para os seus pais, né? O que o professor lhe falou em uma aula de 50 minutos, em quanto tempo você acha que precisa para você ensinar para os seus pais? 10 minutos? 6 minutos? 5 minutos? Muito bem. Eu vou fazer aqui o The Flash para vocês, tá? Depende, né? É verdade, depende. Mas eu vou iniciar aqui, beleza? Vamos lá, então. Vou até citar vocês como mãe ou pai. Então, vamos lá. Mãe, a unidade que a gente está vendo, aí você falando da unidade, né? É um ambiente dinâmico. Dentro dessa unidade, nós já vimos alguns capítulos, que foi sobre a vida na Terra, falando sobre biosfera, litrosfera, hidrosfera, essas coisas. E também nós vimos outro capítulo que é sobre ecossistema, que tem componentes vivos, não vivos, né? Os animais moram no habitat, tal. E hoje nós vamos ver sobre como conseguir energia. Como esses animais produzem energia, né? Ou então consomem energia. Conseguem energia. Como esses animais conseguem energia. É o nome do capítulo de hoje, que é como obter alimentos. Dentro do capítulo de hoje, do capítulo atual, que é como conseguir energia, você tem 3 tópicos principais. O primeiro são os produtores, o segundo são os consumidores e os terceiros são os decompositores. O primeiro, que são os produtores, são animais. Aí você vai descrevendo, lembra? O primeiro, que são os consumidores, você tem o exemplo, que são as plantas, que são as algas, e eles são produtores porque conseguem produzir, eles são produtores, né? Porque conseguem produzir o próprio alimento. Então, no caso das plantas, ela faz a fotossíntese, apenas com a luz do sol ela consegue respirar e sobreviver e também produzir glicose como seu próprio alimento. Então é por isso que as plantas são produtores. É o primeiro nível trófico, é o nível... Na verdade, não é só o sol. Talvez tenha outros meios, né? Tipo o quê? Tem que pausar aqui. Gás carbônico, a terra, que ele tirou os nutrientes da terra. Calma. Gente, peraí, eu vou terminar aqui e já volto sobre isso se tiver que tirar alguma dúvida. Mas vamos lá. Então, esses são os produtores. Os consumidores são os animais que consomem energia de outros seres vivos, de outros animais. Como, por exemplo, a gente que come frango, a gente que come planta. A gente consome animais de outros produtos, por exemplo. E, por último, nós temos os decompositores, que são fungos e bactérias. Eles são responsáveis por deixar a terra adubado quando o animal morre. Eles chegam, dividem, né? Eles quebram aquelas células, deixam lá para a terra virar fértil, poder crescer, mais animais, blá, blá, blá. Então, vou pausar aqui. Em 2 minutos e meio, de forma bem rápida, daria até para esticar um pouquinho mais 2 minutinhos mais ou menos. Mas de forma bem rápida, gente, é isso. Né? Você viu que teve uma linha de raciocínio. A gente começou da unidade, capítulo anterior, capítulo atual, tópico e descrição. Quando você for ensinar os seus pais, tem que ser nessa ordem, porque é assim que está no checklist do ensinar. Não é tão simples assim no início, mas depois fica muito rápido e muito mais fácil, assim como eu falei aqui agora para você. Tá bom? Gente, eu vou encerrando aqui até mesmo a gravação. Muito obrigado pela participação. E quem foi que falou comigo, hein? Quem falou comigo, eu vou falar um pouquinho